Persistir. Segundo o dicionário, o livro das definições, essa palavra significa demonstrar constância, insistência, perseverar. Tem certas coisas na vida que exigem persistência. Concluir uma faculdade, fazer uma dieta, ler livros. Sim, ler livros. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Timóteo 4,13 que devemos persistir em ler. Você sabe por quê? Porque ler exercita o seu cérebro, estimula o seu raciocínio, sua memória e a sua capacidade de aprendizado. Quem tem o hábito de ler escreve bem e interpreta melhor o que outros escrevem. A leitura de bons livros amplia o nosso conhecimento, desenvolve a nossa imaginação e diminui o nosso estresse. Tem coisa melhor do que ler um livro enquanto se toma uma xícara de café? Porém, mais importante que tudo isso, a Bíblia nos diz para lermos livros inspirados, pois eles nos aproximam de Deus, nos ajudam a compreender a sua palavra, que também é um livro, e nos capacita a sermos cada dia mais úteis ao Senhor e ao nosso próximo. Apesar de tudo isso, ler exige dedicação. A vida corrida e as distrações do mundo digital muitas vezes tiram o nosso foco daquilo que realmente é importante, profundo e enriquecedor. É preciso perseverar. Leia um livro e depois outro e outro. Você só tem a ganhar. A cada página, ao mesmo tempo em que exercita sua mente, você alimenta a sua alma. A CPAD se compromete a te ajudar nesse desafio, publicando obras que certamente serão fontes de bênçãos para a sua vida. Por isso, ela faz questão de te lembrar essas palavras sagradas. Persiste em ler. Uma campanha CPAD. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faça a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos do Momento EBD, o momento da nossa querida e amada Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Elvis, da Primeira Assembleia de Deus, Coqueiral de Itaparica, e a nossa igreja fica na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, aqui em Praia de Itaparica, Vila Velha, no Espírito Santo. E hoje nós estamos iniciando mais um trimestre, o primeiro trimestre de 2023. Esta lição que será ministrada no próximo domingo, no dia 1º de janeiro de 2023. E essa revista, ela veio
hiper abençoada, será uma potência, uma bênção na vida da igreja. Em nome de Jesus, eu tenho plena certeza e convicção disso. E aqui está também, como de costume, o pastor Mário, para juntos nós ministrarmos a palavra do Senhor nesta revista inteira para a glória do Senhor. Pastor? Saúdo a todos com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo, orando a Deus para que Ele nos conceda um trimestre ricamente abençoado. É bênção, graças a Deus. Deixa eu mostrar para vocês, olha que revista linda da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Primeiro trimestre de 2023, aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Vamos estudar muito do que de fato é avivamento. Isso é bênção, porque muita gente fala, pensa, acha que avivamento é um oba-oba, é um barulho, é uma coisa, a igreja agora está vivendo um avivamento. Será, meu irmão? Será? Avivamento não é sensacionalismo, avivamento não é dar glória a Deus alto, avivamento não é ter emoção forte na hora de um culto. Não, nós vamos estudar um trimestre inteiro de fato o que é avivamento. E isso é uma bênção para colocar muita coisa no lugar, muita igreja também no lugar, muita gente também no lugar, né? Para a gente poder ser maduro, centrado, não confundir as coisas. Momentos alegres, sim, são para serem vividos, maravilhoso, né? Nós somos pentecostais, nos alegramos com muitas coisas, mas temos que ter maturidade para entender de fato o que é avivamento e o que o Espírito Santo realmente gera na nossa vida, que é o verdadeiro avivamento. É bênção de Deus. Então vamos orar? Querido e eterno Deus, bendito Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome, glorificamos a Ti, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és eterno, Tu és justo, Tu és santo. Estamos aqui na Tua presença, meu Pai, para estudarmos a primeira lição desse trimestre, deste ano de 2023, e pedimos a Tua ajuda, pedimos que o Senhor esclareça, que o Senhor nos mostre, que Teu Espírito Santo esteja em cada momento, em cada segundo de meditação, esteja conosco, pois é o maior mestre, é o mestre dos mestres, e nós queremos receber de Ti, Senhor, o entendimento. Então nos ajude, tendo misericórdia de nós aqui, tendo misericórdia dos professores, dos alunos, e que a Tua igreja seja abençoada pela Tua palavra que gera o verdadeiro avivamento. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Lembrando, pastor Elvis, que o comentarista desse trimestre, né, é o pastor Elinaldo Renovato, pastor da Assembleia de Deus, na cidade de Parnamirim, que faz parte da Grande Natal, no Rio Grande do Norte. Então esperamos em Deus que realmente esse trimestre seja de muita bênção, iniciando assim já um ano novo na presença do Senhor nosso Deus, e que esse trimestre seja uma bênção para todos nós. Ótimo, que maravilha, queridos. Então vamos lá, a revista, né? Nós temos aí essa primeira revista de 2023, o primeiro trimestre, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E nós temos as seguintes lições, né? O comentarista, como o pastor falou, é o pastor Elinaldo Renovato, e a primeira lição que nós vamos estudar agora, que será ministrada no próximo domingo. Quero lembrar sempre que o nosso programa Momento de EBD, da EBD, é sempre às terças-feiras ao meio-dia. E a gente estuda a lição que será ministrada no próximo domingo. E hoje é terça-feira, assim. Hoje é terça-feira, né, 27 de dezembro, ainda de 2022. Né? Isso. E essa lição será ministrada 1º de janeiro de 2023. Então nós temos a primeira lição, o avivamento espiritual, a segunda, o avivamento no Antigo Testamento, terceira, o avivamento no Novo Testamento, a quarta lição, o ministério avivado de Jesus, quinta lição, o avivamento na vida da igreja, sexta lição, o avivamento no ministério de Pedro,
Sétima lição, Estevão, um mártir avivado. Oitava lição, o avivamento espiritual no mundo. Nona lição, o avivamento pentecostal no Brasil. 10ª lição, o avivamento na vida pessoal. 11ª lição, o avivamento e a missão da igreja. 12ª, vivendo no Espírito. E a 13ª lição e última, aviva, ó Senhor, a tua obra. Gente, que espetáculo, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. É divino, é coisa linda. Essa revista será uma bênção, será uma potência na vida da igreja, se a igreja se dedicar a estudar a palavra do Senhor. Estudo sistemático sobre o avivamento, com as lições já determinadas ou pré-determinadas, muito bem elaboradas, e será, como eu falei, uma benção. Então vamos à primeira, que é a que a gente vai ministrar no próximo domingo, 1º de janeiro de 2023, começando então assim a nossa querida revista maravilhosa. Lição de número 1, o avivamento espiritual. O texto áureo está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é um versículo extremamente conhecido, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que coisa linda! A verdade prática nos fala humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Estão entendendo a linha já da revista desta lição, desse trimestre? É isso aí, meu irmão. Que bênção! Vai ser uma potência. A leitura bíblica em classe vai estar nesse texto, né? Que é do 2º livro de Crônicas, das Crônicas, capítulo 7, versículos 12 a 15, e também de Ageu, capítulo 2, e versículos 5 até o 9. Então vamos lá. Versículo 12 do capítulo 7 de 2 Crônicas. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Olha que coisa linda. Ageu capítulo 2, versículo 5 fala, a partir do 5. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, eu farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e verá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Que bênção! Essa foi a leitura bíblica em classe. Nós temos, queridos, 3 objetivos nesta primeira lição, né, que fala-nos do avivamento espiritual. O primeiro objetivo é conceituar avivamento, tá? O que é avivamento. Segundo é elencar as condições para um avivamento espiritual. E o terceiro é justificar a necessidade de um avivamento espiritual, né? Então, será
muito bem esclarecido, eu tenho certeza disso. O avivamento é uma necessidade da igreja, meu querido, de Cristo. É uma necessidade ao longo de toda a história da igreja, desde o início. Nós precisamos, nós carecemos, necessitamos do avivamento, né? É bênção de Deus para nós. Então vamos à introdução. Neste trimestre, estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente da igreja enfrentar os desafios atuais. Ou seja, eu quero só destacar aqui, esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho. Isso é bênção, pastor. Avivamento, ele precisa ser constante, permanente, na vida pessoal e coletiva de uma igreja. Avivamento, senhores, não é barulho. Avivamento não são aqueles momentos apoteóticos de certos cultos em épocas festivas da igreja, seja de que departamento for. Tudo isso é até importante, né? Para que a igreja se mantenha sempre alegre. Agora, avivamento, como o nome já está dizendo, é vida em si. É vida na sua essência. Veja que mortos não respiram, não se movimentam, não agem, vivem em um silêncio profundo. Avivamento promove barulho, sim. Avivamento promove avivamento, sim. Mas avivamento é a plataforma de tudo e de todas as coisas em uma vida da igreja, seja no nível, no âmbito espiritual, social, moral, enfim, em todas as camadas e esferas. Avivamento é te manter sempre aceso na presença do Senhor nosso Deus. É aquela labareda do Espírito Santo que constantemente acesa sempre estará dentro de você. Era o que acontecia lá no templo, né? Aquelas chamas que eram constantemente acesas diariamente pelos sacerdotes. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso é avivamento. É fogo aceso sempre. É vida permanente sempre. Deus assim estará mantendo a sua igreja em um processo constante de movimento espiritual. Isso é maravilhoso, queridos. Esse fenômeno, como está aqui na introdução, esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a cada criatura. Ou seja, se nós não formos diferentes, se nós não formos ou estivermos avivados, né, moldados pelo Espírito Santo, como a gente vai anunciar uma coisa que nem a nós mexe, que nem a nós, né, não nos muda, não nos molda. Então há uma necessidade de avivamento na igreja. Avivamento é motivação, né? Então, para que as pessoas recebam a Jesus, recebam essa presença maravilhosa, né? Nós precisamos, na verdade, retomar ou retornar aos princípios da igreja primitiva, onde ela buscava o verdadeiro avivamento. Era constante a busca pelo amor, o viver uma vida cristã com o fervor espiritual, o amor a Deus, né, pelas pessoas, e o amor pela Bíblia, pela palavra, pelo conhecimento. Há uma necessidade nisso. Então eu louvo a Deus por esta revista, por esta lição, nesse trimestre, que será uma potência para a igreja, eu tenho certeza. A palavra-chave é avivamento.
avivamento. Uma coisa que me chama muita atenção aqui, pastor Elvis, rapidamente, é que nos 2 textos postos aqui pelo comentarista, são os 2 textos sobre os templos, né? O primeiro, o de Salomão, e no segundo, o de Zorobabel. Isso quer dizer o quê? É que o templo ali, naquele caso, era para chamar o povo para ir à casa de Deus, adorá-lo, bendizê-lo, buscá-lo e estar constantemente em comunhão com ele. Veja que no primeiro templo, a glória do Senhor se acendeu de tal forma que ninguém podia entrar. Já no segundo templo, disse Deus que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, pois seria ali o local onde Jesus estaria em anos futuros. Mas em ambos os casos, templo aqui significa local onde o povo vem para adorar e servir a Deus. Isso espiritualmente quer dizer que já somos o templo do Espírito Santo, o local do encontro, desta feita agora, diário, diante de Deus, para termos com Ele comunhão perene e sempre estarmos avivados. E o que é o avivamento espiritual? Vamos lá? Avivamento espiritual. Em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação, como está em Apocalipse 3:20. É mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus buscando de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei na sua casa, com ele cearei e ele comigo. Olha aqui. Se abrirmos as portas de nossos corações para o Senhor Jesus e ele entrar, ele disse, cearei com ele. Isso quer dizer o quê? Festa. E essa festa quer dizer o quê? Vida abundante de salvação, transformação. Ele mesmo disse que ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância, não é? João capítulo 10, versículo de número 10 também. Enquanto o diabo vem para roubar, matar, destruir, ele vem para que tenhamos vida, e vida com abundância. E é essa vida que é avivamento. Quando o Espírito Santo entra em nossas vidas, o que está torto se endireita, o que está escuro torna-se claro. Tudo muda, é transformação. A partir daí, tudo acontece debaixo da orientação e bênção divina. Então, avivamento é o mover constante do Espírito Santo nas nossas vidas, seja no âmbito pessoal, como também no coletivo da comunidade cristã, que é a Igreja do Senhor. Isso, ótimo. Segundo, a pré-condição para o avivamento. Então, a Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, como está no capítulo 7, versículo 13 de 2 Crônicas. Aqui a crise está delineada em termos climáticos. Entretanto, ela também pode ser moral, política e econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Pode falar, pastor. O que é interessante, amados, é que as crises tornam-se necessidades para um avivamento da parte de Deus, uma busca. Conforme o comentarista disse aqui, no caso em apreço, era questões climáticas, né? Que o povo precisava orar para Deus agir, intervir e remover aquela crise climática. Mas, hoje em dia, aplicando para a nossa vida espiritual,
Quem é que já não passou por algum tipo de crise na sua vida? Crise familiar, no casamento, crise de saúde, não é? Frieza espiritual, indiferentismo, problemas com desemprego, etc. E é nessa hora que você vai buscar a Deus. E é nessa hora que o Espírito de Deus vai intervir. E neste momento, a resposta de Deus vem, não somente para dar uma solução àquele problema, mas para te solidificar, trazer sustentabilidade à tua alma, à tua fé, porque no que Deus te responde, uma esperança nasce dentro de você, porque você tem a certeza de que Deus está contigo, segurando na tua mão, te amparando, te protegendo, e você ficará permanentemente acesa diante dele. Muito bem, queridos. O avivamento, ele vem para uma igreja quando ela busca, né? Quando a igreja busca ao Senhor, e isso pode ser, sim, promovido por Deus, uma crise para que isso aconteça, né? Daí a gente começa a enxergar que o avivamento é, de fato, uma transformação, é uma vida, é uma motivação, é a presença de Deus. Não vamos, claro, tirar aqui o mérito, né, de que não, a igreja que glorifica, que tal. Claro, se for pelas razões certas, tá certo, é avivada. Ela glorifica porque está em saúde com Deus, ela tem a presença de Deus. Ótimo. Mas se for porque glorifica, porque quer apenas ter um culto fervoroso e sai dali, não tem ninguém transformado, não tem ninguém, aí, meu irmão, é só sensacionalismo. É só emoção, porque tocou uma música bonita, chorou, né? Porque se emocionou com uma música apenas, porque se emocionou com uma palavra, com uma mensagem, e porque isso faz, é claro, temos pessoas que têm a vocação para tocar bem, para cantar bem, para fazer uma palestra boa, para dar uma mensagem boa, o poder da oratória. Isso tudo emociona, e a gente não pode confundir as emoções com o avivamento. Se aquela emoção está sendo sentida porque de fato está tendo transformação de comportamento, de vida, glória a Jesus, é avivamento. Agora, se não há transformação, aquilo não passa de sensacionalismo. E isso para nós não edifica, não faz nada, não altera nada. É só, igual falou outro, abobrinha. E uma prova, pastor Elvis, do que é um verdadeiro avivamento dentro de uma necessidade é a reforma protestante, né? Olha como estava a igreja romana desde os idos de 312 até 1517. Irmãos e amigos, quem lê a história da igreja chega a uma conclusão terrível de como estava essa igreja mergulhada em densas trevas. Foram mais de 1.200 anos em densas trevas. E olha quando Deus levanta Lutero e depois os seus sucessores. E hoje temos 500 anos de reforma. Vocês não imaginam o que essa reforma veio fazer no mundo espiritual. Porque simplesmente a igreja romana, ela aderiu a tudo. Tudo que é paganismo, lenda, mito, enfim. E a reforma veio justamente para avivar uma igreja que durante 300 anos foi poderosa e que durante 1.200 anos ficou mergulhada em densas trevas e que nos últimos 500 anos ela volta a se acender. E fica a pergunta no ar, já não estamos precisando de um outro avivamento nesta área? Pois é. Pensemos nisso. Avivamento, meu irmão, é o retorno à Bíblia. Avivamento é o retorno à oração. Avivamento é o retorno às experiências com Deus. Avivamento é o retorno à evangelização, à grande comissão, né? E que Deus avive a sua obra, né? Que o Senhor nos dê essa motivação, essa alegria, essa vida. Isso, de fato, é avivamento. As condições para o avivamento, vamos lá, que é o segundo tópico da nossa lição de hoje. Nós temos aqui 5 subtópicos, é um pouquinho grande. Uma crise,
humilhação diante de Deus, orar e buscar a face do Senhor, conversão sincera dos pecados e um caminho preparado. Então vamos lá. Uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos: o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vemos neste versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. Então eu vou para o primeiro aqui, que é o segundo subtópico, a humilhação. Humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Interessante, não é, irmãos? As condições que Deus nos oferece para sairmos de crises através do avivamento de Deus. Conforme já foi citado aqui, não somente estas, as citadas, mas muitas outras, e vocês sabem disto. Muitas coisas acontecem para que venha o desânimo na fé, a desesperança, a falta de vontade de viver. Muita coisa, não é? Abandono, tristeza, melancolia, depressão, enfim, desamparos generalizados. E aí, vamos nos revoltar contra isto? Vamos ficar revoltados com a vida, e muitos ficam até com o próprio Deus. Infelizmente, essa é a verdade. E muitos, não suportando o peso de tanta crise, dão cabo de sua própria vida. E pensem os senhores, a Suécia, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo, sempre foi muito alto o índice de suicídio ali, naquele país, com desenvolvimento social tão alto. Não é diferente no Japão, não é diferente em grandes cidades, em sociedades ricas. Isso quer dizer que não é só o índice de pobreza que faz as pessoas fazerem assim, e sim uma desmotivação que há na alma do ser humano. E este ser humano precisa se aproximar de quem? De quem pode lhe tirar desta crise, que é Deus. E aí, o primeiro passo é humilhação. Temos que jogar fora de cada um de nós a arrogância, o orgulho, a altivez, olhar por cima como se fôssemos superiores. E aqui está a prova de que nada somos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele já dizia que o mesmo Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, mas ele, dentro de nós, geme com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26 e 27. Então, irmãos, reconheçamos a nossa fragilidade, viu? E humilhemo-nos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo nos exaltará. Então, a humilhação é o primeiro passo para que o avivamento venha em nossas vidas e saiamos das nossas crises. Orar e buscar é a segunda condição. Orar e buscar a face do Senhor. Sem oração, não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com o propósito por determinado período de tempos. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor
persevera mais para receber de Deus a resposta e a sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Aí está, queridos, mais um passo para que este avivamento venha e jogue para longe as nossas crises. Oração e busca. Uma igreja que ora é uma igreja vitoriosa. Uma igreja que chora, que busca, é uma igreja que tem de Deus respostas e assistências permanentes. Há um pensamento em nosso meio forte que diz: aonde há muita oração, há muito poder. Aonde há pouca oração, há pouco poder. E aonde não há nenhuma oração, não há nenhum poder. Pense nisto. A igreja precisa orar com objetivos, com propósitos, durante tempos. Lembremos-nos que Daniel, enquanto as respostas não veio, ele orou a Deus por um espaço de 21 dias, até que o anjo do Senhor trouxe-lhe a resposta e lhe explicou, inclusive, sobre a demora. E o buscar, o que significa? É a insistência nesta oração. E já dizia o Senhor Deus: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, mas antes dele já ensinar propriamente a oração, ele dizia: pedi, pedi, buscai, buscai. Então veja que não é somente o pedir. Se você pedir, é claro que será dado. Mas se você buscar, você vai achar. E o termo buscar aqui, irmãos, é procurar até achar. Enquanto você não achar, não pare de procurar. Isso significa perseverança. Foi o que o comentarista disse. Não somente ore, não somente peça, mas insista, persevere até você achar. E esse achar aqui, a face do Senhor, significa a sua resposta, a sua intervenção maravilhosa. Então, a oração e a busca da face do Senhor é mais um passo para que o avivamento se instale em nossas vidas e na igreja. Muito bem. Igreja sem oração é uma igreja derrotada. É uma igreja fracassada, é uma igreja que não acontece nada, só existem reuniões sociais. Isso é fato. E a liderança da igreja, os pastores, precisam atentar para isso, colocar o rebanho para buscar o Senhor, buscar na oração, buscar na palavra, gera sim avivamento na nossa vida. Quarto ponto, e mais uma condição, né, para o avivamento espiritual, é a conversão sincera dos pecados. Aí vem o arrependimento, né? O arrependimento sincero e converter. Aqui eu quero colocar, muitas pessoas aceitam, vamos colocar assim, né? Aceitam a Jesus, aquele ato de aceitar, mas vem ali à frente e na verdade se emocionou, ouviu, achou bonito, mas na verdade não houve conversão, não se converteu. Tem muito crente dentro da igreja sem ser convertido. Isso é uma tragédia, é uma tragédia. Então, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, mudar de posicionamento, né? Não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Eis uma advertência tão séria: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Está em Salmo 66, 18. Meus amados, a conversão, ela é precedida pelo arrependimento. Isso aí. Não adianta a pessoa se dizer convertida se ela nunca se arrependeu dos seus pecados. E quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, ela confessa a Deus todas as suas culpas. E arrependimento, conforme Paulo escreve aos Coríntios, é sentir uma tristeza segundo Deus
em ter ferido a sua santidade. Muita gente aí sente remorsos e não arrependimento. Qual é a diferença? É que o remorso, a pessoa também sente tristeza de ter errado, mas não parte para a conversão. Logo lá na frente, volta a cometer os mesmos erros. Já a tristeza, segundo Deus, constrange a pessoa a não mais fazer aquilo. Foi aquilo que Jesus disse àquela mulher: vai e não peques mais, isto é, arrependa-te e te converta. Sempre Jesus, João Batista e os apóstolos pregavam dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. Então o arrependimento sincero, aquela tristeza que vem da parte de Deus, atinge o âmago de nossa alma e a partir dali mudamos de posicionamento. É aí que vem a palavra conversão, no grego metanoia, é mudar de posição, é você dar uma volta de 180 graus, viu? Você que estava de frente para o pecado e de costas para Deus, você vai fazer o contrário agora. Você vai dar as costas ao pecado e ficar de frente para Deus. É isso que se chama conversão, que vem logo após o seu arrependimento. Daí para frente, meu irmão, as portas se abrirão e Deus te ouvirá. Então a conversão é mais um passo para que da crise você saia por meio do avivamento espiritual. E o caminho preparado, vamos lá? E a gente encerra esse segundo tópico. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e converter-nos dos nossos maus caminhos. Então, o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. E qual é o caminho, então, preparado para este caminho? É a conclusão desse texto. Então, eu ouvirei dos céus. Quando Deus começa a ouvir, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, as coisas começam a acontecer. Mas olha qual é a primeira decisão dele: perdoarei os teus pecados. Primeiro ele te perdoa, ele sara a tua alma. Perdão, aqui está falando de saúde espiritual. E depois ele diz: e sararei a tua terra. Aqui já está falando no âmbito material. No caso lá, da época de Salomão, ele estava falando sararei a tua terra, literalmente, fazendo cessar as crises climáticas, e sejam elas quais fossem nesta área. E nos nossos dias, além de Deus sarar a nossa empresa, os nossos negócios, a nossa profissão, a nossa família, ele também sara nossos corpos de todas as enfermidades, porque ele é o nosso Jeová Rafá, aquele que nos sara. Havendo humilhação, oração, busca, conversão da parte de Deus, vem todo um caminho preparado. Ele nos ouve, ele nos perdoa e ele nos sara em todos os âmbitos de nossa vida, em todas as áreas de nossa vida. Isto é avivamento, solucionando crises. Muito bem, queridos, vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição de hoje, que é a necessidade de um avivamento espiritual. Aí a gente já parte para Ageu, capítulo 2, os versículos 5 a 9, que é a segunda parte da nossa leitura bíblica em classe. Então nós temos a situação espiritual de Judá, em primeiro. Em segundo, nós veremos Deus usa Ciro para libertar o povo. E a terceira, a necessidade de um avivamento espiritual. O primeiro subtópico, que é a situação espiritual de Judá, fala assim: por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação
mas o povo não ouviu as divinas advertências. Então, nós temos aí a destruição do templo e a morte. E o chamado para reconstruir o templo. Depois, Deus levanta homens para realizar a obra. Depois, o desejado das nações e a glória da segunda casa. Então vamos lá, a destruição do templo e a morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. Além disso, 1/3 dele morreu de fome e de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada. Deixa eu colocar logo a reconstrução. Então, o chamado para reconstruir. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, não, pois ele não sentia falta do lugar de reunião para adorar o Senhor. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico destruíra. Tá? E aí Deus levanta homens para realizar essa obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a representação divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo, no caso Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo, Ageu de 1 de 12 a 15. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. O que observo aqui, irmãos, é a mensagem que Deus transmite para o seu povo. E aqui fica um alerta para os desigrejados, não é? Veja como Deus sempre viu a necessidade de ter um local para que o povo se reunisse e o adorasse. Ainda lá no deserto, ele mandou Moisés preparar um tabernáculo. Tabernáculo este que foi desde Moisés até Salomão. Mais de 500 anos. Então Salomão ergue aquele templo, que se tornou ali o local onde o povo se reunia para adorar a Deus, para sacrificar a Deus. Mas esse povo sempre foi de dura cerviz e desobedeceu ao Senhor. Veja que lá no deserto, grande parte do povo que saiu do Egito morreu no deserto. A desobediência continuava. E só quem nasceu no deserto é que entrou. Dos que saíram do Egito, só 2 entraram. E vocês sabem disso, Josué e Calebe. Veio o templo de Salomão. No começo, maravilha. Logo o povo começou também a se desviar. De tal forma que foram parar no cativeiro da Babilônia. E no ano 586 a.C., o templo foi destruído. E o povo, não tendo um local para adorar, mergulharam no ostracismo espiritual, numa indiferença total diante de Deus, não sentindo falta de reunir, não sentindo falta de servir a Deus. 66 anos depois, não é? Aproximadamente, Deus levanta o profeta Ageu para estimular a restauração daquele templo, sabe, irmãos? Então Deus usa o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué para fazer o novo templo, que estava longe de ser igual o de Salomão. E o povo até chorou quando viu que o templo era muito pobre em relação ao outro. Então Deus usa o profeta Ageu para estimulá-los, dizendo, né, que a glória daquela segunda casa seria muito, muito maior do que a da primeira. Então, 70 anos depois que o primeiro templo foi destruído, o segundo é refeito na sua inauguração no ano 516 a.C. Veja como é necessário ter um lugar para se servir a Deus, não somente material, como também espiritualmente. E tempos depois, o escritor aos Hebreus dizia que não é bom que vocês abandonem a casa do Senhor, o templo do Senhor, como é costume de alguns, né? Hebreus 10, 26. Então, o reunir é constante. E no começo do século,
A igreja do Senhor estava no templo todos os dias, adorando ao Senhor, segundo nos relata Atos, capítulo 2, de 40 em diante. Isso significa que é o reunir diante de Deus que mantém a nossa viva chama acesa em nossos corações. Vá à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. E a partir daí, mantenha essa chama acesa, fazendo também da tua casa material um templo ao Senhor, com os teus cultos domésticos, com contínuas orações diante de Deus. Enfim, é desta forma que o avivamento é mantido em nossas vidas se, com Deus, estivermos em contínua vigilância e comunhão. Então, queridos, a situação espiritual de Judá, nós vimos aí a destruição do templo, né? Nós vimos o chamado de Deus para reconstruir o templo. Deus levanta homens para realizar essa obra, né? E aí vem sim o desejado das nações e a glória da segunda casa, né? Conclamando o povo a se levantar para construir esse segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual, né? Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. E aqui vem outras coisas, as promessas de Deus a Ciro. Ciro liberta o Israel do cativeiro e a conclusão desse templo, tá? Então vamos lá. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus, ele era o rei da Pérsia. Mas quando levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação para o povo que se achava cativo lá na Babilônia. Então, as promessas de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor o chamou de seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus divinos propósitos. Segundo, Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. No ano 1º de Ciro, 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. E o terceiro aqui, letra C, a conclusão desse tempo. Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluída em 516 a.C. Assim, houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Nisso se vê os cuidados de Deus para com o seu povo. A desobediência de Judá, conforme já foi estudado aqui, levou o povo para a Babilônia. E lá eles ficaram de 605 até 539, né? Quando chegou Ciro e no ano seguinte ele decreta o retorno. Foram 70 anos de cativeiro. Ciro, ali ele assume o império mundial ao derrotar a Babilônia, mas ele já era rei da Pérsia desde os anos 550 e se estendeu até 530, 20 anos de um reinado permanente. E este homem, conforme disse o comentarista, sem ser judeu, sem ser servo do Senhor, mas ele foi usado por Deus para libertar o povo das garras de Nabucodonosor, da Babilônia, e fez o povo voltar até Israel. 200 anos antes dele nascer, aproximadamente, Deus usou o profeta Isaías. No capítulo 44, o último versículo do seu livro, capítulo 45, de 1 em diante, onde Deus, através de Isaías, lhe dá 2 títulos. Lhe chama, né, de meu ungido e também de meu pastor. Justamente para uma missão específica e extraordinária
que era de libertar o povo de Deus das garras da Babilônia e fazer reconstruir a cidade de Jerusalém, seu templo, seus muros há muitos destruídos. Que papel importante exerceu este homem na história. Isso quer dizer que quando Deus quer agir em favor do seu povo, não importa o credo, a religião, a raça, a nação que aquele governante tenha, Deus vai usá-lo para beneficiar o seu povo. Isso é muito importante. Quando o povo ora, o céu se abre, Deus atende. Quando o povo está avivado, a vida de Deus neste povo permanece e a partir daí maldições se tornam em bênçãos, morte se torna vida, trevas se torna luz, guerra se torna em paz e toda sorte de luta é transformada em vitória porque o povo está em avivamento. Terceiro e último subtópico fala da necessidade de um avivamento. Aí vamos contextualizar tudo isso, né, que nós vimos aqui. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim, presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que décadas atrás o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igrejas é uma realidade e uma triste realidade, né? Que coisa, né, irmãos, que nos faz pensar. Se olharmos para a Europa, vamos ver ali um verdadeiro cemitério espiritual. E eu sei que este programa aqui é acompanhado por muitos irmãos naquele continente. E eles sabem do que estamos falando. Mais de 5.000 templos já foram fechados em toda a Europa, e agora muito mais. E no lugar desses templos tem casa de diversões, até mesquitas e outras situações maiores. Olha para a Inglaterra, aquele grande berço do cristianismo, né? De John Wesley e de tantos outros ali. Como está a Inglaterra hoje? A própria Suécia, Noruega, Dinamarca, a França. Meus irmãos, sem falar da Ásia, olha aquelas igrejas vivas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, a própria Laodiceia. Foram igrejas que foram fundadas pelos apóstolos ou pelos seus emissários, igrejas quentes, poderosas. Hoje lá em Israel, o berço do cristianismo, 2% de cristãos tem ali. E assim mesmo, desses 2%, a maioria quase que absoluta, é igrejas romanas, feitas naqueles locais históricos, né? Então vejam, irmãos, que situação. É uma situação de letargia muito grande. Vocês se lembram no começo do programa, quando vos falei da reforma protestante? Essa igreja poderosa que começou em Jerusalém, que se estendeu para Antioquia, Constantinopla, chegando a Roma, que era a capital do império de então. Os 300 primeiros anos foram maravilhosos, poderosos, mergulhando então em trevas profundas até 1517, quando Deus levantou o Lutero. 500 anos são passados, 522 mais precisamente, e o que a gente vê agora, lembra que eu fiz essa pergunta, já não estamos precisando de uma outra reforma, trocando a palavra de um outro avivamento? É claro que sim. Veja no nosso próprio país quanta coisa já está acontecendo. Heresias, inovações, e muitas igrejas que outrora eram cheias, movimentadas, abençoadas, poderosas, são templos vazios, denominações vazias, vivendo de meras formalidades.
de programas sociais, conforme disse o pastor Elvis aqui, já nessa programação. Precisando de um avivamento poderoso, de Deus sacudir, abalar. Mas não é com pequenos movimentos, como chuvas de verão, e sim movimentos constantes. Eu aqui faço até uma diferença. No Nordeste, por exemplo, em lugares que se cava poços profundos, que dão água, ali é permanente. Mas tem outros lugares que são tão áridos, tão secos, que eles fazem grandes açudes. E aqueles açudes, quando chove muito, eles ficam lotados, que chegam até a servir aquela comunidade por 2, 3 anos. Mas se não chover, o açude seca, porque ele não tem vida própria. São chuvas de verão. É necessário poços cavados que tenham água própria. É aqui a diferença. O verdadeiro avivamento é aquele crente que cavou o seu próprio poço e que tem água permanente. Já tem outro crente que vive de chuvas de verão. São pseudos avivamentos. Se não chover mais, água não terá. Mas olha o que diz o Salmo 1, né? Que aquele crente que medita na lei do Senhor, de dia, de noite, que não se contamina como o mundo, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá os seus frutos na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Isto é avivamento. Cave o teu poço, seja um crente sempre avivado em todas as épocas, em todos os tempos. Muito bem, queridos, nós encerramos aqui então a lição de número 1, a primeira lição, né, que foi uma bênção, que será ministrada no próximo domingo. A conclusão dessa lição nos fala o seguinte: quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso, usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. Oséias 2:14. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta de seus maus caminhos. Então, o avivamento espiritual não tardará. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor, Jeová. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor, Jeová. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor, Jeová. Pois quero ser um vaso em tuas mãos, sentir tua presença com imensa emoção. Eu quero ver o cego enxergar, o paralítico andar e o coxo se levantar. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor, Jeová. Quero sentir, Senhor. Quero sentir, Senhor. Quero sentir, Senhor, a tua mão, salvando o pecador, salvando o pecador, trazendo alegria em meu coração. Pois quero ser um vaso em tuas mãos, sentir tua presença com imensa emoção. Eu quero ver o cego enxergar, o paralítico andar e o coxo se levantar. Quero sentir, Senhor. Quero sentir, Senhor.
Quero sentir, Senhor, a tua mão, salvando o pecador, salvando o pecador, trazendo alegria em meu coração. Aviva-me, Senhor, aviva-me, Senhor, aviva-me, Senhor. Querido eterno Deus, bendito Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos por esta lição, pelo que estudamos, pelo que ficamos aqui, meditando na tua palavra. Obrigado, Senhor, e peço a tua ajuda, peço a tua sabedoria sobre todos os professores, sobre a tua igreja. Aviva, Senhor, a tua obra. Nós precisamos, carecemos, temos essa necessidade de sermos avivados pelo Senhor. Por isso que o Senhor derrama as suas bênçãos e o teu Espírito Santo sobre a tua igreja. Senhor, abençoe a escola dominical, todo este departamento, cada professor, cada aluno, os líderes deste departamento. Nos dê um ano abençoadíssimo, um ano maravilhoso, cheio, Senhor, da tua presença neste departamento tão bonito e tão importante para nós. Que o Senhor nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, na próxima semana, na próxima terça-feira, nós estaremos então estudando a lição de número 2, que é o avivamento no Antigo Testamento. Será uma bênção também. Aguardamos a todos os irmãos à terça-feira, ao meio-dia. E aqui nos despedimos nessa primeira lição e espero, oro, para que seja uma bênção na tua vida. Se você é professor, que você tenha de Deus, esta sabedoria de transmitir essa palavra tão linda, tão maravilhosa, transformadora para cada aluno, e que sua aula seja uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Pastor Mário, impetrando a bênção apostólica. Que o sublime amor ágape de Jeová, o nosso querido Deus e Pai, que a inefável graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso querido Deus Filho, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, povo de Deus, hoje e sempre. Amém. E queremos, neste momento, já desejar a todos, pastor Elvis, um feliz ano novo, Isso. Tá chegando aí, no próximo sábado, estaremos aqui reunidos na igreja, haverá batismo, haverá Santa Ceia, enfim, e a vigília de passagem de ano. Deus abençoe a todos e um próspero 2023. Amém. Deus abençoe. Aviva-me, Senhor, aviva-me, Senhor, aviva-me, Senhor, Jeová.